Avaliações 5 estrelas do Google Meu Negócio. Meu nome é Márcio Berber, aqui da agência Google Partners. Vamos entender um pouquinho como nós ajudamos nossos clientes com as avaliações. Márcio, vocês saem vendendo avaliação aí à torta e direito? Não, não. Então, somos uma agência que presta serviços de Google, Meta, TikTok, Taboola, os recursos que tem aí para gerar tráfego, né? Comprar espaço de mídia para clientes virem até mim. No seu caso, né, como negócio local, nós vamos cuidar do seu site, vamos cuidar do seu Google Meu Negócio, vamos cuidar dos seus anúncios, tanto patrocinado quanto orgânico, para trazer pessoas para a sua loja, trazer pessoas para o seu WhatsApp e assim por diante, ok? Um recurso extremamente importante e indispensável para negócios locais é o Google Meu Negócio, ou o perfil da empresa no Google, né, sinônimo. O camarada, ele foi lá, ela foi lá, digitou no celularzinho dele ou dela um produto ou serviço e aí ativar os resultados locais lá do Google Maps. O camarada bateu o olho, ele não conhece você. A primeira impressão, ele vai olhar as estrelinhas, vai olhar as avaliações, ele vai clicar e vai ver o que tem ali. O Google, às vezes ele é uma benção, às vezes nem tanto na nossa vida como o negócio local. Também tem negócio local, pré-serviço para negócio local faz um tempão. Fui 10 anos bancário, cuidando de áreas de crédito com negócio local, então eu me compadeço das tuas dores, tá? Eu não sou o cara aqui que vende o serviço do Google, que é Google Partner, que só tem só olha um lado da mesa. Não é assim, tá? Inclusive, quando a gente conversar, marcar uma reunião, você vai ver que eu jogo junto, claro, né? Porque se você não vende, aí você não me paga, né? Então, não vai fazer sentido a gente prestar serviço para quem não está tendo bons resultados conosco. E o que acontece? A geração está mudando, está tudo mais rápido, tudo mais dinâmico. Se o cliente ele não tem uma relação emocional, afetiva com a sua empresa, com a sua marca, meu amigo, ele vai no mais barato, ele vai no mais rápido. Então vou dar um exemplo pessoal. Eu já morei em vários lugares aqui no Brasil, vários estados. Quando eu vou para uma cidade nova, quando eu mudo de bairro, minha nossa, eu tenho que ir para o Google Meu Negócio para achar as coisas perto da minha casa. Eu trabalho com o recurso do Google, eu sou o Google Partner e eu tenho problemas com o Google Meu Negócio, porque às vezes eu vou lá buscar um produto ou serviço e dá errado, porque o cara já fechou, porque a ficha está desatualizada, o cara fala que abre no sábado, fui lá sábado 10 horas, está fechado. Então, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo com você, de manhãzinha, eu fui precisar comprar um produto, eu fui em três lojas de carro, então eu tive que me deslocar, tráfego, os camaradas fechados. Então, duas fechado, tipo, para sempre, a empresa fechou, mas lá no meu Google Meu Negócio ela estava aberta e, pasme, tinha avaliação relativamente recente falando bem da empresa. E aí, a outra estava assim, estava fechada porque era sábado, mas a ficha dizia que ia abrir no sábado, mas ela ainda existe. Então, para um camarada como eu, que entenda um pouquinho do Google, e eu sempre dou uma boa analisar antes de escolher onde eu vou, imagina o teu cliente que muitas vezes não analisa nada. Ele não tem uma relação emocional com você. Então, meu amigo, é o que pintar na frente. E as avaliações pesam muito nesse sentido. Então, como nós ajudamos? A nossa equipe vai dar uma olhada na tua ficha do Google Meu Negócio. Talvez você acha que o problema são as avaliações, mas não, com certeza, né? Mas tem mais coisa aí, né? Talvez a gente vai precisar oferecer um serviço de revisão da ficha do Google Meu Negócio. Talvez um serviço de consultoria, para a gente dar um banho de loja e te entregar um passo a passo para você continuar dali para frente. Talvez a gente fale, meu amigo, minha amiga, deixa que a gente assume a gestão do Google Meu Negócio e você toca as vendas aí, que é o que mais importa. Ou, enfim, né, tem N possibilidades, mas o usuário, quando ele vai lá e vê uma avaliação que tem uma conotação pessimista, negativa, acabou com a tua reputação algumas vezes. Eu tenho até um outro vídeo falando sobre avaliações negativas, análise de reputação, depois você dá uma olhada, eu pede para nossa equipe, a gente manda o link.
tem o vídeo e obviamente tem a prestação de serviço atrelada a ele, talvez seja um bom recurso para você, né, avaliar também. Mas voltando, então, o que a gente faz? A gente vai analisar a tua ficha e vai ver que, caramba, o teu negócio está sendo prejudicado porque um local guide, que são esses guias locais que o Google, né, você vai lá, digita local guide, você vai poder se cadastrar, na medida que você vai fazendo avaliações, você vai ganhando níveis, e às vezes um local guide comprado por um concorrente foi lá e fez uma avaliação extremamente desagradável e negativa, acabou com o teu negócio. Então, esses casos que a gente vai para apagar um incêndio. Então, a gente não sai dando tiro aí para sair vendendo avaliação, até porque a gente nem tem tanta conta de Gmail assim. Eu já cheguei a ter muita conta, muita mesmo. O meu site já foi por muito tempo o primeiro do Brasil sobre isso. Esse é o assunto que nós estamos falando de avaliações aí. Hoje ele está nos top 3 ali, né? Mas um deles, né? O principal na verdade. Então, o que acontece? Esse serviço de avaliações não é ir lá e colocar uma frase, apertar na esteirinha número 5 e dar um enviar. A gente vai dar uma olhada, vai entender o que está rolando. E é uma porta de entrada para você dar um voto de confiança para a gente, como Google Partners, então eu sou uma agência e um profissional, o meu nome, o meu CNPJ está cadastrado na base dos prestadores oficiais e recomendados do Google para oferecer os serviços de anúncios do Google Ads, os serviços de dados do Google Analytics e esse mundão aí envolvendo os recursos, principalmente envolvendo sites e anúncios do Google. As avaliações não tem nada a ver lá com o Google. É um recurso nosso, um recurso meu e da minha agência, da nossa equipe, onde a gente pensou, caramba, o que a gente pode fazer para ajudar um negócio local que está sendo desproporcionalmente prejudicado. Dá para fazer isso aqui. Gente, é uma trabalheira para pagar muito pouco. Se não é proporcional que a gente recebe pelas avaliações e muitas dão errado. Tem um outro vídeo que eu gravei aqui, por quê? Porque tem o histórico do Gmail seu aí, né? Então, às vezes, você tem um Gmail, que você cadastrou o teu Google Meu Negócio, cadastrou o YouTube com um monte de vídeo nada a ver, cadastrou em site de aposta, você acabou com a saúde da tua conta do Gmail, e aí todo mundo coloca a avaliação dá certo, eu vou lá e coloco a minha dá errado, mas aí a culpa é só minha. Então tem um monte de variáveis aí. Então, de novo, para você entender bem, os nossos serviços envolvendo as avaliações, eles não têm nada a ver com colocar uma frase e dar um enter. Eles têm a ver com ajudar negócios locais que foram prejudicados de uma maneira às vezes invasiva, desproporcional, equivocada, às vezes até abusiva, para a gente tentar dar uma apaziguada. O Google, o que acontece? O Google, quando ele vai, supondo que eu sou um novo usuário, eu nunca pesquisei sobre o produto ou serviço que você vende, eu estou na sua cidade, eu vou lá no meu celularzinho e digito uma palavra-chave que ativa o resultado do teu Google Meu Negócio, você aparece ali. E aí, supondo que deu certo e você está nos 3 resultados, eu vou lá e clico na tua ficha e eu vou lá em avaliações. Quando alguém colocou uma avaliação negativa, onde o uso das palavras dentro da avaliação, o algoritmo do Google entende como relevante, ele coloca esta avaliação no topo e as boas depois. Normalmente ele sai de fábrica os resultados colocando lá em cima os destaques, depois o usuário vai clicar para pegar as mais recentes ou as mais negativas e por aí vai, mas de fábrica ele jamais faz em destaque. Normalmente o destaque é uma recente bem ruim, e aí depois vem dos local guides, que são esses camaradas aí, eu sou um local guide também, tem um monte de conta de local guide também, enfim, são essa turma cadastrada no programa do Google para guias locais. Então, e aí depois vem as avaliações e por aí vai. Então, quando a gente consegue equalizar avaliações positivas com as negativas, a gente consegue ajudar o negócio local. Porém, o Google ele não funciona como uma coisa proporcional. Então, por exemplo, você tem lá 10 avaliações positivas e uma negativa. Ah, Márcio, então eu tenho que subir mais duas. Vou fazer aqui proporcionalmente. Eu era número 5, a minha nota era 5, aí
aí vem uma que é para 4.9, então se eu colocar, ou, supondo, né, se eu conseguir adicionar, trazer mais clientes, enfim, que tenha mais 4, 5, 6, 8, 10, 12 avaliações, eu volto para o 5 e tal. Não funciona muito bem exatamente assim. Porque o Google ele vai valorizar o usuário que fez aquela avaliação positiva e negativa, vai avaliar você como proprietário e vai entender o peso daquela avaliação. Então, como você bem sabe, as palavras têm poder. Certas avaliações, ela tem um jogo de palavras ali que o Google consegue entender as emoções que estão por trás daquelas palavras. Ele consegue atribuir um peso àquela avaliação. Então, às vezes, uma avaliação está com 3 estrelas, ela te prejudica mais do que uma com 1. Porque ela tem ela te prejudica assim nominalmente lá com a nota, né? Então, em vez de estar um 5, você poderia cair para um 4.8, mas esse jogo de palavras jogou você para um 3.7, tá? Então, acontece o tempo inteiro isso que você está falando, Márcio? Não, não é o tempo inteiro, mas acontece. Então, não é exatamente proporcional. Quando você tem mais de 100, 200 avaliações da tua ficha, para subir a nota, mas tem que ter muita avaliação. Então, às vezes, você está lá com 200 avaliações e você está com, sei lá, umas 30 negativas. Não é colocar a 30 positiva que vai arrumar a casa. Às vezes tem que botar 150. Como eu estou te falando, não é exatamente proporcional. Por isso que a gente vai analisar, vai fazer o melhor que a gente pode para te ajudar, desde que seja algo que faça sentido para a gente e para você. Então, se entra um cliente conosco que a gente está vendo que o cheiro não está bom, que pode ter um indício de suspeito de fraude, seja lá o que for, e algo vai até nos prejudicar. A gente vai agradecer, vai dizer, ó, muito obrigado por ter entrado em contato, mas a gente não vai poder te ajudar. Ou porque a gente não consegue, ou porque não vai conseguir assim, agregar, gerar valor, e aí educadamente vamos dizer para você procurar um outro prestador. Então, para terminar esse vídeo, quero dizer para você que entendemos o peso das avaliações, entendemos o quanto isso respinga na tua reputação, na tua marca, no teu branding, um monte de coisa, e nas tuas vendas. Claro que entendemos. Mas aqui da nossa parte, a gente não quer vender ou uma avaliação, não é isso. Para nós é uma porta de entrada para ajudar você, gerar valor, você nos dá um voto de confiança e aí a gente poder oferecer os outros serviços para a gente cuida dos recursos do Google teu aí e você fica com o cliente na ponta vendendo, colocando dinheiro no caixa, que é o que mais importa, tá bom? Então, muito obrigado pelo seu tempo, espero que a gente tenha conseguido assim, agregar, né, gerar valor para você. Então, meu nome é Márcio Berber, eu sou aqui da agência Google Partners, sou um Google Partner certificado pelo Google para prestar serviços de anúncios, serviços de dados, desses recursos oficiais do Google, tanto aqui no Brasil quanto fora. E vai ser um prazer poder prestar nossos serviços para você, para o seu negócio local, poder te ajudar a vencer esse desafio com as avaliações. Mas temos outros recursos do Google que influenciam muitas vezes mais em vendas do que as avaliações. Entre em contato conosco para a gente apresentar e vai ser um prazer tê-lo conosco. Um grande abraço, nos vemos em breve.